sendo bonito. Tá sendo bonito, tá sendo emocionante, tá sendo bem legal. É, E vai se aproximando assim do fim, né? Vai se aproximando do último jogo, principalmente do último jogo em casa. Vai dando uma angústia, vai dando uma... Não uma tristeza, né? E sim uma felicidade, até mesmo pelo como está sendo, né? E como está sendo terminar a temporada, né? E até mesmo como a gente fala lá na Espanha, né? Para sair pela porta grande, né? Sair em grande. Mas tá chegando ao fim e tá sendo emocionante, tá sendo bem legal, assim, cara. Porque é, quero sair em grande, quero sair no alto nível, sair bem, sair por cima. E, e terminou o ciclo, acho que terminou. Acho que preciso de um novo ciclo. Já tô numa idade que já 4 anos, muito legais, 2 títulos, 5 finais. Desfrutei muito, não só eu, mas falo em todo o nome da minha família. Cidade espetacular, clube espetacular, país espetacular, mas acho que um momento que foi pensado muito, não foi do momento, a gente já vinha pensado, conversei com a minha família, vem pensando muito já tinha tomado essa decisão no começo da temporada, foi só anunciado depois, mas já tinha anunciado, já tinha pensado esse junto com a minha família, e acho que sair em grande, acho que é o mais importante. Cara, emocionante, emocionante, sim, não tem explicação, sabe, não tem explicação esse carinho da torcida, esse carinho do público, esse carinho da cidade. Acho que não tem explicação, cara. Acho que só tenho a dizer obrigado. Todos vocês, Manchester fãs, vão estar no meu coração para sempre. Vão estar sempre no meu coração e sempre serei um Red Devil, como se fala aqui, né? Fiquei bastante surpreso, porque vou ser bem sincero assim, sabe, ô Fred? Quando você fala de Real Madrid, né? São 5 Champions, são mundiais, são ligas. Então é muito fácil você, pô, isso aqui é uma legenda do clube, e, pô. E claro, eu venho pro United com os títulos que eu venho, mas eu venho para provar. E aqui, apesar de, como eu falei, são 5 finais, 2 títulos, mas tem outros jogadores que inclusive fizeram muito mais. Infelizmente não tiveram esse gostinho, essa despedida tão bonita como está sendo, cara. Mas eu fico muito feliz e fico muito agradecido, principalmente porque esse sou eu. Dou tudo dentro do campo. Faço o meu melhor. Tento fazer o meu melhor dentro de campo. E não só dentro de campo, nos 90 minutos, nos treinamentos, no dia a dia em Carrington. Então, assim, cara, só tenho a dizer obrigado. Só tenho que dizer obrigado mesmo, porque essa conexão com os fãs e assim, não volto, e eu gosto de falar muito isso porque é muito verdadeiro isso. Eu e toda a minha família, cara, minha família principalmente, seremos muito, muito agradecidos, eternamente agradecidos, principalmente os fãs do United. Ganhou os jogos. É, cara, acho que o clube tem um grande problema aí, nesse aspecto, né? Porque a gente sabe que ele veio como interino, deu conta do recado, jogos difíceis, fez muito bem, tá fazendo muito bem. É um cara que conhece a casa, é um cara que sabe o que é o Manchester United, tem classe, sabe o que é postura, tem uma postura de Manchester United, de uma pessoa incrível e merece, né? E merece ficar. Então, acho que se for dar minha opinião, é um cara que merece e conhecendo ele no dia a dia, já é um cara que você fala, opa, esse cara merece porque é um cara que tem classe, vive o clube, sabe o que é o clube, então para mim esse cara tem que ficar mais anos no clube porque tá merecendo muito o trabalho. Fase tá boa, né, fazendo gols, mas eu sempre gosto de falar, né, que sou volante defensivo.
Tem que fazer o trabalhinho lá, o trabalhinho sujo, que é o que eu gosto de fazer e é o que eu mais desfruto de fazer. Claro que o gol é bonito, o gol todo mundo gosta de fazer, mas... Desculpa. Mas o trabalho lá defensivo é o que tem que ser feito primeiro. Ajudar defensivo, dar equilíbrio para a equipe e esse é o que eu quero ser sempre reconhecido. O carrinho é melhor. O carrinho é melhor. O carrinho é melhor. Acho que eu gosto mais de um bom desarme, salvar uma bola em cima da linha. Acho que esse para mim é um grande... É o meu gol. Esses seriam os meus gols, assim, que eu comemoro. Até mesmo pela emoção do jogo, né? Ali que a gente tava ganhando. Acho que foi legal ali aquele lance. Sim, sim. Bom, o Bruno é um grande jogador. É um dos jogadores mais agressivos que eu vi com a bola no pé. Toda bola que ele vê, toda bola que ele toca é visando o gol, é o tempo todo visando o gol. Isso me encanta dele. Então, assim, é um grande jogador, assim. É um jogador que tem um grande respeito, e tem uma grande admiração por ele. E, sem dúvida, nos últimos anos é o jogador mais importante da parte ofensiva do Manchester United. Pode ser uma das vitórias, assim, pode ser uma das conquistas mais importantes, assim, na minha carreira, né? Apesar de um treinador não conta contigo, que ele fala uma coisa disso, e tem que dar o braço a torcer porque tem que colocar, né? E ele vê que sim. Mas foi como eu já falei algumas vezes, né? Eu podia muito bem baixar os braços, baixar a cabeça e falar, não, se ele tá pensando isso, não preciso trabalhar, com toda a humildade do mundo já tenho os títulos que eu tenho e vida que segue, né? Mas não. Mas sempre quis jogar nesse clube, demonstrar nesse clube que eu era capaz, demonstrar pros fãs que eu sou um jogador da altura do clube, então esse sempre fui eu e sempre tentei demonstrar nesse clube. Então, uma das maiores conquistas da minha carreira, sem dúvida, foi essa volta por cima, essa mudança de opinião de um treinador. Um treinador que não conta contigo, porque falou que eu não tinha essa parte intensidade e ele mesmo, até mesmo depois até falou que mudou a opinião dele nos treinamentos, nos jogos, ele mesmo falou isso, né? Então pode sim ser uma das grandes conquistas assim da minha carreira, assim. Cada um fala o que quer na televisão. Acho que eu não sou dos que me meto com isso. Cada um chama a atenção como quiser. É um pouco normal, né? Depois você ganha 2 títulos em cima do clube dele, fica até mesmo uma mágoa, mas respeito a opinião dele. Não levo nenhuma mágoa com isso. Acho que o mais importante é isso. Você acaba se reconhecendo, ele ser do homem de reconhecer que errou e voltou atrás. Acho que esse é o mais importante, mas assim, opiniões a gente infelizmente, igual, não gosto desse termo, mas nós usamos no Brasil, nem Deus agradou todo mundo, então a gente não pode agradar todo mundo, né? Mas o que eu fico mais emocionado e mais feliz e que mais levo comigo são os torcedores, o clube, os meus jogadores. Então isso para mim é o mais importante. Quando um comentarista do Liverpool fala uma coisa, cara, não, por isso até mesmo que eu não tenho redes sociais no meu celular e não mexo em redes sociais, porque afinal todo mundo hoje dá opinião e todo mundo quer viralizar. Hoje em dia todo mundo expressa, todo mundo sabe, todo mundo é craque, todo mundo joga muito, todo mundo entende. E hoje ganhou é o melhor e perdeu é o pior. Acho que hoje é o resumo, né? E sabe que muitas vezes não é assim. Muitas vezes não é assim. Acho que você tem que saber avaliar, você tem que saber o que está sendo feito de bem feito, o que está sendo de coisas boas, coisas ruins. Mas hoje em dia, com rede social, com telefone, hoje todo mundo sabe tudo e ninguém sabe nada. Os outros não sabem nada. Você é o dono da razão em tudo, né? Então, quanto menos evitar ver isso aí, e o bom de você chegar numa certa experiência que você sabe. Se você está jogando bem, você não está jogando bem, não é apenas um jogo, foi apenas um jogo, seu momento é bom, porque acho que ninguém é robô. Todo mundo pode ter altos e baixos, mas acho que quando você tem experiência, acho que esse que é o legal, que você sabe lidar com
com as críticas, você nem escuta isso, entra aqui, sai ali. Então acho que esse é o mais importante da experiência. É impossível. Hoje em dia, com a geração que a gente vive hoje, é impossível. Minha opinião, como você perguntou a minha opinião, sim. Se eu pudesse dar opinião a um jovem, a um cara que vai jogar a primeira vez uma Copa do Mundo, não olhar a rede social, não olhar a internet, seria o perfeito, seria o ideal. Mas é impossível. A gente tem que ser realista e tem que ser franco com tudo, né? E respeito a opinião de quem usa cara, sou um cara super tranquilo com isso. Mas eu não tenho no meu celular, para mim, tem muito mais coisas a perder que ganhar com essas redes sociais, e você vê essas redes sociais, mas respeito a opinião de cada um, e uso só meu celular só para falar com a minha família e com meus entes queridos. A expectativa sempre é muito grande, né, se tratando de Copa do Mundo. A gente sabe que vai um pouquinho atrás com o processo. A gente tem pouco tempo com o Ancelotti, em termos de dias, são 40, 50 dias, né? Então a gente sabe que isso, apesar de ser um ano, mas em termos de dias, que são 10, são 40, 50 dias, então o processo vai muito atrás, né, de seleções, mas o Brasil é sempre favorito, né? Ainda mais com os jogadores que nós temos, apesar de ter umas lesões importantes, mas o Brasil sempre é favorito. Acho que vamos chegar forte, temos um treinador que conhece o futebol, apesar de ser a primeira Copa do Mundo dele como treinador, mas conhece o futebol, o mundo da bola, o futebol sempre fala a mesma língua, mas a gente chega forte, temos grandes jogadores e na verdade foi a única vez que eu duvidei assim de sair do Real Madrid. Porque quando termina a Champions League, né, já estava meio que pensando, tinha um pouco de incerteza no meu futuro, tal. E eu me lembro que quando eu fui sair do United, já estava tudo esclarecido, só faltava assinar, fazer os exames, assinar. Eu vou na sala dele, eu entro na sala dele e ele fecha a porta, aí a hora que eu viro pra ele, ele tá chorando. E aí eu falo, pô, mas tu não pode fazer isso. Ele falou, cara, desculpa, mas você é um cara que eu tenho uma aproximação, você, o Luca e o Tony, que estão aqui, né? Então tem uma aproximação muito grande com vocês e assim, vejo que você está decidido, mas, cara, me emociona porque é um cara que eu gosto muito, um cara que é importante no clube. Sim, e falou essas coisas bem bonitas assim, e desejo toda a sorte do mundo para você e tal, mas foi um cara assim que tava com os olhos cheios de lágrimas, né? Então eu falei, pô, mas tu não, pô, qualquer outra pessoa. Aí me quebra, pô, todo mundo pode ter essa. Mas aí foi a hora que, tipo, eu parei e pensei, falei, opa, sou querido aqui, sabe? É um treinador chorar assim, sou bem querido assim. Então foi a única vez assim que eu parei e falei, opa, Será? como é que vai ser e tal. Mas sim, foi emocionante, mas foi uma grande decisão que eu tomei na minha vida no momento. Sim, tá muito feliz, tá desfrutando muito, mas ele sabe que a pressão de jogar uma Copa do Mundo com o Brasil é muito grande. Ele sabe, o cara sabe. O cara já passou por todas as coisas numa Copa do Mundo, né? Então, acho que a gente vai chegar forte por isso. Apesar de volta a falar, é uma Copa do Mundo muito difícil pelo tempo de trabalho. A gente teve ali 2, 3 anos na seleção que a gente não sabia ainda para onde ir, mas agora no último ano a gente teve um norte, né, que era o treinador, o Ancelotti, com um novo presidente. Então a gente sabe uma linha que a gente tem que tomar. Então acho que a gente vai chegar forte. A gente vai chegar forte na Copa, sim. Isso é uma grande pergunta, principalmente com a experiência de Copa do Mundo que eu tive. Sempre nas últimas duas a gente tinha a gente tinha um esquema tático, e antes de começar a Copa a gente mudou. Lá na, na primeira 18 a gente tinha o Renato acaba machucando, acaba entrando o Coutinho no meio, e nessa o Vinícius acaba entrando e acabou entrando um jogador lá na frente, né? Acaba mudando um pouco o sistema. Porque veio o Fred jogando, Fredinho vem jogando muito tempo, depois o Paquetá jogou do meu lado, né? Então assim, tudo que a gente
transmitir aqui, a gente tem que esperar o que vai acontecer lá na Copa, né? E principalmente quando se trata de Copa do Mundo, para mim, o mais importante é quando um jogador tá pedindo passagem, você tem que deixar. Você tem que deixar, você tem que botar o cara para jogar. Se o jogador tá pedindo passagem, porque é muito curto o período de Copa do Mundo. Se o jogador tá pedindo passagem, bota o cara para jogar e vambora. Vamos embora. Mesmo que tenha que é o momento. Porque tudo que a gente falar aqui, Fred, tudo que a gente falar aqui que a França é favorita, que a Espanha é favorita, que Portugal é favorita, que a Argentina é favorita, tudo que a gente falar aqui não vai adiantar de nada. O que vai acontecer vai ser lá em junho e julho. O maior exemplo pra mim é a Argentina. Primeiro jogo eles perdem. E acaba terminando. Eles perdem para a Arábia Saudita, primeiro jogo. E termina como campeão. Eles perdem com uma formação. Mudou, principalmente o meio-campo, botou o McAllister, botou o Enzo, botou o Depou, mudou o sistema e ganharam a Copa do Mundo. Então, assim, tudo que a gente conversar aqui vai chegar na hora lá, vai ter que. Mas para mim o grande êxito aqui, o grande charada aqui das coisas é se um jogador tá pedindo passagem, segue. Então tudo que a gente falar aqui, tudo que especular aqui vai ser na hora da Copa do Mundo que vai determinar. Experiência ele tem. Experiência o cara sabe. E é malandro. O cara é malandro. E ele é um treinador que ele já falou, que inclusive falou na nossa última convocação agora, eu sou um treinador que gosto de escutar a opinião do jogador. Tá com dificuldade? Olha, vem, me fala. É isso, é aquilo. Olha, ele mesmo comunicou isso. Gente, se você estiver com dificuldade, me fala. Porque eu sou o treinador, porque ele fala, porque eu fui o jogador que eu não gostava de treinador ditador. Eu gosto de escutar, eu gostava de ser aquele jogador que o treinador me escutava. Então eu sou o treinador que eu gosto de escutar o jogador. E, consequentemente, a gente toma a decisão juntos. Entendeu? Então ele já deixou claro isso. Se ele vai tomar essa decisão, aí é o cara que é experiência, é o Ancelotti, o cara já tá mais de 40 anos como treinador aí e vida que segue. Mas experiência ele tem. Experiência ele tem para isso. Incrível. O Bruno é muito bom. O Bruno é incrível. E para mim, da próxima geração é o cara que vai assumir esse posto de capitão, é o cara que vai começar a assumir já essa liderança, é um capitão do Newcastle que vem fazendo temporadas incríveis já na Premier League. Então, assim, é um cara que vai assumir essa liderança. É um dos caras, assim, que depois da minha geração, que ali eu, Marquinhos, Danilo, Alisson, até o próprio Neymar, que não sabe se vai ou não, assim, um dos caras ali, Ederson, que tá mais ali daquele lado ali, eu falo que tá ao lado da mesa ali, né? Alexandro, são um cara mais experiente. O Bruno é um dos jogadores, assim, Bruno junto com o Rafinha, pra mim é um dos jogadores que vai assumir essa capitania, assim, na seleção. Por tudo. Por perfil, por entender, por perfil, principalmente perfil do jogador. Acho que é um jogador que está acostumado com isso. E um jogador que querer essa importância dessa capitania, acho que são jogadores assim que vão assumir essa liderança, minha opinião. São momentos, sabe? São momentos. Afinal, você pode falar e acabar se equivocando no momento, ou falando isso, mas são momentos. E assim, se o cara resolve, que inclusive, por exemplo, ano passado merecia estar um pouquinho mais em cima na bola de ouro, Rafinha, inclusive esse ano vem fazendo outra grande temporada, teve umas lesões importantes esse ano, mas já vem demonstrando há uns 3 anos que é um grande jogador. São momentos, sabe? O importante é competir dentro do campo e eu vejo ele como um grande líder da seleção. A gente não pode ser, que é inevitável. O Vinícius é um jogador que fez 2 gols em final de Champions League. O Vinícius em Real Madrid é um jogador. Na seleção pode se melhorar? Claro que pode melhorar. E ele sabe disso. E aqui temos que ser realista. Ninguém aqui está falando que ele não pode ser, mas claro que o Vinícius tem que encontrar o que é o Vinícius no Real Madrid. Vinícius é vencedor de 2 Champions League fazendo gol em 2 finais. E ele precisa, na seleção, e assim, tá no bom caminho. A gente sabe que sempre, agora quando se trata de Vinícius Júnior, a gente já trata de
de um jogador já consolidado, um jogador que a gente precisa já de opa. Que a seleção tem que ser o Vinícius Júnior, mas a gente não pode colocar uma pressão no Vinícius Júnior. Porque para mim essa está sendo a primeira grande Copa do Mundo dele. Está sendo a primeira. A outra ele entrou numa porque ele mereceu, mas ainda tinha outros jogadores na frente. Esse ano, não colocando pressão no Vinícius, mas esse ano é uma grande Copa do Mundo de Rafinha e Vinícius Júnior. A gente quer ver os dois nessa Copa do Mundo, entendeu? Não, aqui não é dando pressão, porque aqui a responsabilidade é todos. Responsabilidade é todos, mas essa será a primeira grande Copa do Mundo de Rafinha e Vinícius Júnior. A gente quer o melhor Vinícius Júnior e a gente sabe que se o Vinícius Júnior jogar o que ele joga no Real Madrid, esquece. Aí é papo de bola de ouro. É papo de bola de ouro. A gente está falando de dois jogadores de bola de ouro, que o Vinícius Júnior quase ganhou uma bola de ouro. Exatamente, os dois quase ganharam a bola de ouro. Então, assim, sem dúvida, essa Copa do Mundo, principalmente no poder ofensivo da equipe, Rafinha um pouquinho mais se sacrificando, porque ele ajuda muito, Rafinha ajuda muito mais sem a bola, mas são os dois, assim, que pode solucionar o problema. Que abre espaço para Cunha, para João Pedro, para outros jogadores que estão ali na frente, né? Que tem que abrir espaço ali também, que com a importância desses jogadores, abre espaço para outros jogadores também. Claro. Primeiro o jogador tem que jogar. Independente de onde seja, o jogador tem que estar sempre competindo. Independente do nível de competição, mas o jogador tem que estar sempre competindo. Mas assim, acho que foi boa a saída dele pro Lyon, para ele ver, para ele ter a sensação de jogar, ter a sensação Mas é muito jovem. Acho que a gente não pode colocar uma pressão nele, a gente não pode dizer que ele vai solucionar o problema nosso na Copa do Mundo, porque é muito jovem. Fred, ele tem que... se ele for para a Copa do Mundo, se ele for, porque ainda ele não é uma das pessoas, dos jogadores, e temos que ser realistas que ele não é um dos... do grupo assim exatamente, mas a gente não pode botar uma pressão nele ou que ele vai resolver ou que ele vai entrar nos jogos para resolver, não pode colocar essa pressão nele. A gente sabe que tem jogadores na frente que tem que puxar mais, tem que tirar mais da equipe, né? Mas já demonstrou no Palmeiras, vem demonstrando nos últimos meses no Lyon, mas a gente tem que ter um pouco de paciência, principalmente porque até mesmo por isso acaba até prejudicando o jogador. A gente sabe números e números de jogadores que acaba prejudicando. Então a gente tem que ter um pouco mais de calma. É um grande jogador, vem demonstrando isso, mas vamos com calma, não vamos colocar pressão no jogador. Acho que isso é importante, blindar esses jogadores, sim. Não, caso bem fisicamente, tem que dar para ele a 10. O Neymar bem fisicamente é melhor que qualquer um do Brasil e do mundo. Estamos falando de um dos 3 tops da minha geração. Bem fisicamente. O que é bem fisicamente? Bem fisicamente é correndo, é disponível, é tendo aquele Neymar voando, aquele Neymar pegando a bola no meio campo, indo para cima. Esse é o Neymar que a gente conhece. Esse é o Neymar, achando passe, é o Neymar encontrando passes que só ele acha, é o Neymar indo pra cima num contra um, é bem fisicamente, isso é bem fisicamente. Se o Neymar tá bem fisicamente, o Fred, aqui não tem nem discussão pra mim. E aqui também acho que qualquer pessoa no mundo, Neymar bem fisicamente, né, é um dos melhores do mundo. Com a qualidade que ele tem, bem fisicamente, aqui, pra mim a grande chave aqui é ver se ele vai encontrar o melhor ou vai chegar bem próximo do bem fisicamente. Acho que esse é o mais importante, porque assim, eu sou um grande fã do Neymar. Para mim, eu conheço o Neymar desde os 12 anos, eu jogo contra ele desde os 12 anos. Desde quando eu estava lá em São José, ele jogava no Santos, jogava na Portuguesa, depois no Santos, Portuguesa Santista e no Santos, que eu já jogava contra ele. É um grande jogador. Sim, o Neymar não tem que demonstrar nada. Só a única coisa é que o staff do Ancelotti, junto com o Ancelotti, é ver se ele está bem fisicamente. Se ele está bem fisicamente, minha opinião, tem que ir. Não conversa com decisões. Eu só brinco às vezes com ele assim, que, pô, já falei pra ele que o Neymar é um grande jogador, tal, mas nunca conversei com ele de tomar a decisão, ou até mesmo se o Neymar deve ir ou não. Isso aí é problema dele e grande problemão que ele tem, que ele tá com muitos jogadores para escolher. O que é bem fisicamente, né? Exatamente. O que é bem fisicamente? Porque, tipo,
Ele jogando no Santos, qual que é o estilo de jogo do Santos? Qual que é o poder de companheiros dele no Santos? Por exemplo, você dá um exemplo, você jogar no Real Madrid não é a mesma coisa que você jogar no United. Você joga no United não é a mesma coisa que você joga no Newcastle. Você joga no Newcastle não é a mesma coisa que você joga no Wolves. Cada clube tem a sua logística e a sua forma, né? Mas eu acho que se a gente falar de bem fisicamente, o Neymar estiver bem fisicamente, a qualidade que ele tem, o cara é craque. Esse para mim, esse Fred, para mim é a grande charada aqui. Para mim é a grande pergunta, sabe? Se convocar o Neymar, para que o Neymar está disponível? Será que ele aceita? Acho que para mim aqui é a grande pergunta, sabe? Cara, fala para mim que jogador tem a qualidade do Neymar. A qualidade do Neymar hoje, com o domínio, com o entendimento dele, com ele pifar o jogador, quando ele achar alguém, não tem. Então, assim, aí é a grande pergunta do Ancelotti, né? Que a gente vai sempre fazer pro Ancelotti, né? Mas, cara, foi o que eu falei, né? É grande problema que ele tem, assim, né, cara? Porque você escolher o que vai decidir vai ser bem, bem difícil, cara. Quando você chega numa certa idade, você acaba desfrutando de coisas que você, quando é jovem, vai passando, vai passando, vai passando e você acaba não desfrutando das coisas. Você vive num mundo, ainda mais o jogador de futebol, que ele vive numa rotação que você acaba não desfrutando. 3 pontos, 3 pontos. Cara, vitória, 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 perdeu, já pensa no próximo, vitória, não desfruta da vitória, já pensa na vitória, na próxima, sabe? Você acaba não desfrutando. E quando você chega numa certa idade, cara, você acaba começando a desfrutar das coisas, você acaba vendo outras coisas. É igual quando a gente começou na entrevista, né? Tô indo embora do Night. Você acaba desfrutando, você acaba vendo outras coisas, você acaba, sabe, saboreando mais essa vitória, mais esses jogos, né, cara? Então, assim, quando se trata de Copa do Mundo, eu acabo lembrando, sabe? Pô, você tá indo pra sua terceira Copa do Mundo. Imagina quando você era criança, imagina você jogar 3 Copas do Mundo. Pô, você queria jogar, né, cara? Então, cara, eu desfruto assim, sabe, cara? É como se fosse exatamente o que eu falei, como se fosse a última, entendeu, cara? Porque é muito gratificante, sim, é muito gratificante. Então, cara, quero desfrutar, chego num bom momento, então tô muito feliz, assim, cara, tô muito feliz, sim. Tento, mas sim, a gente sabe da pressão. Vejo muitas vezes as pessoas comparando pressão, não tem maior pressão. Fred, te falo pra você com todo o conhecimento, não tem maior pressão de jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Não é jogar pelo Real Madrid, não é jogar pelo United. Existe uma pressão enorme aqui. Mas quando se trata de seleção brasileira é muito maior, porque no Real Madrid, United, ano que vem você tem outra oportunidade. O Real Madrid, na seleção, é daqui 4 anos. E como vai chegar até lá? E como vai até lá, entendeu? Então, é uma pressão, assim, bem, bem grande. Uma pressão bem grande. Por isso que a hora que eu falo de blindar, hora de tentar tirar o foco dessas pessoas, porque já vi várias pessoas falando, que a pressão do Real Madrid é muito grande. Sim, é muito grande. Mas de igual da seleção, não tem igual. Não tem igual. A seleção, ainda mais que esse negócio de rede social, hoje todo mundo opina, hoje todo mundo critica, hoje todo mundo fala bem. Então hoje tá com muita pressão. Tá com muita pressão. Eu acho que é por isso até mesmo o pessoal fala de mental. Jogar na seleção brasileira é bem... Eu imagino que sempre foi assim, né, de todos os anos e agora não tá sendo diferente. Jogar na seleção brasileira é muita pressão, muita pressão. Quero resolver antes de ir para a Copa do Mundo. Não tenho decidido ainda, já estou encaminhando, mas ainda não tenho decidido.